Em plena Segunda Guerra Mundial, um navio de guerra americano desapareceu no ar, e o que voltou não era mais humano. Em 1943, a Marinha dos Estados Unidos conduziu um experimento tão secreto, tão audacioso, que desafiou as leis da física e da sanidade. O USS Eldridge, um contratorpedeiro, teria sido submetido a um teste para se tornar invisível ao radar. Mas o que aconteceu a seguir foi muito além da invisibilidade. O navio desapareceu, reapareceu em outro lugar e, segundo testemunhas, sua tripulação sofreu consequências aterrorizantes. O Arquivo Proibido investigou a fundo o lendário Experimento Filadélfia. Foi um teletransporte? Uma viagem no tempo ou a maior farsa militar da história? Prepare-se para uma história que a Marinha dos Estados Unidos tenta apagar dos registros. A história começa com o Projeto Rainbow, um codinome para um suposto experimento da Marinha dos Estados Unidos com o objetivo de tornar navios invisíveis ao radar inimigo. A ideia era usar campos eletromagnéticos poderosos para desviar as ondas de radar ao redor do navio. O USS Eldridge foi o escolhido para o teste. Em 22 de julho de 1943, o primeiro teste teria ocorrido. Testemunhas relataram um nevoeiro esverdeado e o navio desapareceu por alguns minutos, reaparecendo em seguida. Mas o que aconteceu com a tripulação foi o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Alguns marinheiros estavam desorientados, outros sofriam de náuseas severas. Um cientista chamado Morris K. Jessup, que pesquisava OVNIs, recebeu cartas de um homem que se identificava como Carlos Allende, ou Carl Allen. Allende afirmava ter testemunhado o Experimento Filadélfia e descrevia detalhes bizarros. Marinheiros fundidos ao casco do navio, outros desaparecendo e reaparecendo em locais aleatórios. Jessup tentou levar a história a sério, mas foi ridicularizado. Ele morreu em circunstâncias misteriosas em 1959, um aparente suicídio que muitos consideram um assassinato. O segundo e mais famoso teste teria ocorrido em 28 de outubro de 1943. Desta vez, o USS Eldridge não apenas desapareceu do radar, mas de toda a Filadélfia. Testemunhas em Norfolk, Virgínia, a centenas de quilômetros de distância, afirmaram ter visto o navio por alguns minutos, antes que ele desaparecesse novamente e reaparecesse em Filadélfia. A tripulação, no entanto, estava em estado de choque. Alguns marinheiros estavam literalmente fundidos ao metal do navio. Outros haviam envelhecido ou rejuvenescido drasticamente, e muitos desenvolveram doenças mentais severas. A Marinha negou tudo, classificando os relatos como delírios. Relatos de hospitais militares da época mencionam soldados que desapareciam e reapareciam em corredores, ou que tinham partes do corpo invisíveis. Esses casos foram rapidamente abafados e os registros destruídos. Seriam eles parte da tripulação do Eldridge? A teoria da conspiração ganhou força com a suposta ligação de Nikola Tesla ao projeto. Disse que Tesla, antes de sua morte em 1943, estava trabalhando em pesquisas sobre campos eletromagnéticos e invisibilidade. Alguns acreditam que ele foi o cérebro por trás do Experimento Filadélfia e que sua morte foi convenientemente cronometrada para silenciá-lo. A ideia de que a tecnologia de Tesla foi usada para fins tão sombrios adiciona uma camada de mistério e tragédia à história. Em 2025, um ex-oficial da Marinha, já idoso e em seu leito de morte,
confessou a um jornalista que havia trabalhado em um projeto ultra-secreto que envolvia distorção do espaço-tempo e que o experimento Filadélfia foi apenas um dos muitos testes. Ele não revelou detalhes, mas a confissão reacendeu o debate. A Marinha dos Estados Unidos sempre negou veementemente a existência do experimento Filadélfia, classificando-o como ficção científica. No entanto, ao longo dos anos, várias pessoas se apresentaram afirmando ser ex-tripulantes do USS Eldridge ou testemunhas do evento.